Aê, mano, mais um dia, mais uma live nossa, hein, mano? Olha só, Com mano. muita força, muita dedicação, e tamo aí. Tem o 6x1, a gente já tá em escala 2x1, mano. É, Você vê como a gente tá firme e forte, mano. tá Você firme e viu forte. que eu tô de cabelo novo, né, moleque? Fiz, Eu um, vi, deu um fiz, grau. fiz uma cirurgia no bagulho, tá ligado? Troquei, mano. Coloquei um fio um pouco mais fino, mano. Aquele meio grosso começa a enrolar, tá ligado? Aí eu pedi pro cara dar um Uhum. grau pra trocar, né, velho? Trocou o cabelo inteiro já. É, mano. Só a skin que a gente tá tentando dar uma melhorada nela, né, mano? Não, mas tá ótimo, mano. Ah, a sua. Eu, A sua. eu A, aristocrata moderno. A sua, pelo que eu sei, já tem até meio que uns pactos, né, mano? Algumas coisas para levantar o nível da armadura, né? Melhorar o nível da Isso, roupa, né, mano? Do isso carisma, né? Mas é um filtro. esses lados eu não mexo, não, mano. Esses lados eu tenho medo. E aí, você tá Por bem, mano? enquanto. Eu tô tranquilo, graças a Deus. Tá de boa, Fiquei um pouquinho. o energético tá do lado, o cigarrinho também. Ah, tá tudo aqui, tudo prevenido aqui, ó. Ah, então a gente pode começar bem, então, velho. Porque você com cigarro, tá ligado? Só vou dar uma arrumada aqui na minha webcamzinha, colocar ela um pouquinho mais pro lado aqui. Já era. E aí, mano, o que a gente vai conversar hoje? Vamos deixar fluir mesmo? Qualquer coisa a gente corta a parte ruim e vê onde que vai levar, né, moleque? O, É o igual o outro barco a no gente. meio do mar, só não pode tombar o barco, tá ligado? Mas enquanto a gente tá navegando, nós tá suave, mano. É isso. Vai navegando, vai pescando, vai olhando a paisagem, ouvindo o som do canto da sereia. Eu que canto pra sereia, não é nem a sereia que me canta. É mesmo, mano? Poxa, Você que eu vou faz, cantar. você que faz a sedução, mano. Então ela, ela, Eu que ela, faço assim. você Eu leva ela seria por, você leva ela pro barco em vez de ela te levar pro fundo do mar. exatamente, aqui é o contrário. Você é muito Ao zica, né, contrário do moleque? ponto. Que você é o mago supremo, né, mano? É o. Como é que é o nome do maluco lá do Caverna dos Dragões, mano? O mestre dos magos. É o mestre dos magos, o vilão final do bagulho, mano. Durante um show, mano. Isso é, mano. E tem que ser, né? Um pouco de mago, um pouco de vingador, um Mano, pouco de falando tudo. nisso, que milagre você tá sem touca, né, mano? Acho que já faz quase meio ano que eu não vejo você sem touca, mano. Que Nada, milagre. faz o que? Uns 2 meses só que eu tô usando touca, esses 2 meses de frio. Faz nada, mano. Você não tira a touca nem no calor. Eu lembro de nós trocando ideia na praça, falando, caralho, como é que você tá de touca, mano? No frio do Lógico que eu tô verão, mano. precisando. No calor do verão, velho. Lógico que eu tô precisando. Pato assim, ó. Prendi o bico de pato. Entendi, mano. Mas é o. Na live passada a gente falou sobre espírito, quer falar sobre os alienígenas hoje, mano? Mano, os alienígenas eu mergulhei novamente no bagulho, né, mano? Só que agora eu tô indo com mais cautela, né? Eu começo a ouvir um pouco de manhã, ouvo um pouquinho à tarde, no começo da noite eu já paro de ouvir pra não dormir assustado, tá ligado? Vai devagar, né, mano? Mas eles estão sempre presentes aí, mano. É um E o bagulho. que você anda estudando e vendo aí sobre eles? Ah, mano, eu fui vendo. O que eu ouço de verdade, tá ligado? É muito os casos que rolam, os grandes casos que já ouvi no Brasil e também lá fora, mano. Aí eles estão, cada vez mais, eles estão se adequando, tá ligado? Tanto os ufólogos como os próprios cientistas que estudam isso no governo, eles estão meio que se adequando a meio de parar de pensar na ideia que isso seja extraterrestre, tá ligado? Que seja. O que eu quero dizer de extraterrestre? Que seja de um planeta diferente, tá ligado? Eles estão cada vez mais achando que é mais uma realidade paralela ou meio que um multiverso, tá ligado? Essa teoria que tá ficando mais forte e eu tô achando também que é a linha mais correta de se abordar, mano. Eu até mandei pra você um podcast que eu tô escutando que chama Contato, tá ligado? Que, mano, é muito da hora. Os caras têm uma ideia muito boa. Eles não só contam um caso, como eles tentam debater, tá ligado? Tentam conversar, tentam entender a origem
e tenta também teorizar de como aquilo tá acontecendo, tá ligado? Por exemplo, tem um caso que tá ocorrendo, eu não sei se é no Chile, mano, mas eu sei que é em algum país aqui da América do Sul, tá ligado? Que eles chamam esse caso que tá acontecendo de Pelacaras, mano. É uma aldeia. Esses casos geralmente sempre acontecem em aldeias isoladas de índios, tá ligado? Talvez seja pela pureza do sangue, que seja um sangue que tem menos oxigenação, alguma coisa assim. E geralmente acontece com índios por também eles serem mais isolados, tá ligado? A pessoa não consegue socorrer rapidamente, mano. Então eles são. Então no mundo inteiro eles são as pessoas mais visadas por esses casos, mano. E esse pela cara, mano, é tipo. É um ser que geralmente eles são geralmente muito altos, são pele escura, olhos amarelos, tá ligado? E eles têm como característica meio que andar num jetpack, tá ligado? Um jetpack que eu quero dizer é tipo um skate voador, mano. Olha que Hum. bizarro, mano. E os índios ficam vendo isso em cima das copas das árvores, tá ligado? Às vezes aparecem no telhado, às vezes aparecem atrás. E eles meio que. Eles caçam em dois, tá ligado? Esse tipo de alienígena, eles caçam em dois. E a abordagem dele, ele sempre pega você desprevenido, mano. Esse aparelho que eles usam, que é o jetpack, não faz barulho. E eles meio que pegam você por trás, injetam algo amarelo em você, tá ligado? Um líquido amarelo. E eles removem a pele da cara das vítimas, mano. Então, mano, olha a bizarrice que é esse bagulho, mano. E esse é um bagulho que já vem acontecendo, eu acho que desde 2014, se não me engano. Um pouquinho antes ou um pouquinho depois. E, mano, é um caso que é bem bizarro, mano. Bem bizarro mesmo, assim, mano. E, mano, eu fico imaginando o quanto esse mundo é grande, mano. Porque, como eu falei antes, você tá ligado, não acreditava em nada a respeito disso, mano. Quando a gente começou a ficar mais próximo, era sempre, mano, esquizofrenia, tá ligado? Isso aí é viagem do caralho. Tentava explicar de alguma maneira normal, mas com o tempo fui meio que mudando, mano. Mudando um pouco a percepção tanto do que eu tenho visto também e também do que eu tenho consumido, mano. Você vê bastante no museógrafo do egípcio. Já tem muita coisa desse tipo de relato. Assim, mano, é um bagulho que é, mano, mano, aquele podcast que eu te mandei, tá ligado? Eu acho que eu mandei ontem, pra você ter ideia, ele é um meio que um documento que eles acharam no arquivo do FBI, também em meados de 2015, tá ligado? Que foi um documento que era meio que secreto. Esse documento veio à rede e esse documento ele data de 47. Ele foi meses depois do caso Roosevelt, que é o caso mais famoso da ufologia, é meio que onde começou a ufologia moderna, tá ligado? Mano, e tem cada coisa escrita naquele documento que, mano, é completamente absurdo e é completamente atual, tá ligado? Aí você vê, mano, um bagulho que tá escrito em 47 bate completamente do que a gente. A nossa ideia, o nosso nível de pesquisa que a gente já tem hoje, tá ligado? Então, mano, eu recomendo você assistir que você vai curtir, tá ligado? Porque eles não contam um caso ufológico, mas eles contam, tipo, um documento que é completamente bizarro, como se meio que ele se previsse o futuro antes de acontecer, mano. Fala sobre meio que multiverso, tá ligado? Fala sobre como que funciona a propulsão desses bagulho. Eles falam meio que de onde que vem a origem. Eles falam que não é uma origem extraterrestre, sim algo meio multiverso. E o mais legal é que a ideia é que aquele documento em si foi gerado entre uma interação humana com uma dessas raças, tá ligado? Porque qual que é a teoria mais vigente hoje, tá ligado? Que eles acham que já houve sim comunicação, tá ligado? Dessas inteligências meio não humanas. E eles fizeram um trato com o governo, tá ligado? Um trato não, meio que foi eles acreditam que foi meio que uma desistência humana, tá ligado? Porque os humanos não conseguem competir de qualquer forma tecnológica ou a forma como eles interagem com essa realidade, tá ligado? Então meio que foi uma rendição de deixar essas raças
pegarem algumas pessoas específicas, tá ligado? No meio da noite, ou qualquer pessoa pode desaparecer do nada, e isso é livre, e meio que eles trocam um pouco de tecnologia com o governo americano, tá ligado? Mano, eu falei, eita porra, Hum. que bagulho sinistro, tá ligado? Porque, mano, se a gente for parar pra pensar mesmo, a gente que acredita, que gosta desse debate, a gente não tem chance nenhuma a respeito de ter um contato com esses seres, mano. Ah, não sei, mano. Não sei se você já ouviu falar da frequência Schumann, né? Que ele é utilizado para bastante coisas que são envolvidas com tecnologia e até em tecnologia de satélite mesmo. Quando o Dr. Schurman, uma vez aconteceu um incidente aqui para esses lados de cá do México, Peru, agora não vou lembrar exatamente o país certinho. O caso Ele do foi Pela Cara é no Peru, convocado, mano. se não me engano, é Peru. E ele foi fazer lá a investigação e descobriu que existia uma frequência, né? Onde ele teve contatos, e depois que ele teve contatos, teve bastante relato e algumas agências americanas foi lá e retiraram, né, as documentação, os relatos. Daí hoje em dia a maioria das coisas que a gente sabe da frequência Sherman e do contato que ele teve com os aliens, vamos chamar de aliens, né? Foi tudo velado e contado pra gente por mídia de filmes, desenhos, anime. Então é como se fosse velado uma coisa que foi, tipo, aconteceu, mas pra gente contam através de arte, né? Através da mídia. Ah, sim, mano. É interessante pra caralho esse bagulho aí, mano. O bagulho que eu tenho que fazer. É que, mano, eu nunca parei pra assistir esses filmes a respeito de contato, tá ligado? Eu tenho que separar um tempo de pegar pra ver, mano. Mano, eu nunca assisti nenhum, tá ligado? E às vezes. Na frequência Sherman, se você quando você acha o documento, o nome é chamado de Xamandu, que era o nome da raça dos seres que ele se conectou, né? Fala que a Porra. partir dali que veio esse sistema de Wi-Fi, de televisão, até mesmo do rádio, a tecnologia Ah, sim, mano. avançou a partir dali. Eu também acredito bastante a respeito de tecnologia reversa hoje em dia, mano. Não concordo que seja completamente assim, mas eu acredito que grandes saltos que a gente teve, mano, foi a partir disso, tá ligado? Não, com certeza a gente é muito inteligente, a gente é muito capaz de fazer algumas coisas, mas o salto que a gente deu, tá ligado? Casa muito com o que eu falei de talvez ter um trato de eles terem em troca um pouco de tecnologia, mano. Ah, daí eu não tenho dúvida quase nenhuma. Eu não teria como provar, né, hoje. Assim, mano, Talvez provar. o máximo que a gente consegue ter é um argumento, uma teoria, mas essas coisas ficam tão veladas por conta das crenças que a gente tem hoje em dia, né? Ah, o misticismo, a fé, a religião e todas essas outras crenças foram muito distintas e colocadas como se fosse coaguado, né? Então a gente Assim, vive mano, uma vida aguada e eles, de informação. e eles distratam alguns assuntos, né, mano? Eles não deixam ser levados a sérios, eles meio que ridicularizam para as pessoas não realmente pensarem sobre isso, mano. É mais um bagulho pra manter realmente afastado, tá ligado? E a gente mesmo adere a esses costumes que é passado pra gente e continua repetindo. E cada vez que alguém tenta mergulhar nisso, vai ser ridicularizado e vai parar suas pesquisas e vai sair disso, né, mano? Não é exatamente isso que acontece. Não sei se você já ouviu falar, também teve o projeto Moltuck, que era um projeto que teve na época da União Soviética, que eles utilizavam pessoas para fazer projeção astral e pegar informação. Então, Estados Unidos da União Soviética dos Estados Unidos. Ah, sim, A maioria da já vi galera falar. acabou morrendo, mas sobrou um sobrevivente que conta, né, a história toda. Você sabe contar um pouco da história completa aí, mano? De como é que foi? Porque eu já ouvi falar do caso em si, mas eu nunca mergulhei e fui atrás de como ele iniciou, tá ligado? Eu sei que o governo americano ficou sabendo que os russos já estavam meio que à frente a respeito disso, tá ligado? Eles chamam
esses caras hoje de psionicos, mano, que são os caras meio que conseguem interagir melhor com essas inteligências e também com essas tecnologias, tá ligado? Mas o início foi nesse projeto aí, perto da Segunda Guerra. Acho que foi na Segunda Guerra ou no comecinho da Guerra Fria, mano. Foi uma dessas datas aí que a gente teve esse interesse por parte dos americanos no que os russos estavam fazendo, mano. Se você pegar assim lá, Hitler, ele já brincava com isso, né? Com essa questão de ocultismo. Isso lá na Segunda Guerra, quando a gente fala da questão dos nazistas em si, né? Então o Hitler ele já mexia muito com o ocultismo. Então, para quem é muito fã da bruxaria e do misticismo, tem até a Helena Pavlovsky, né? Que é uma escritora que conviveu ali com o Hitler na época e já vem entrando nesse assunto que seria a mistura de misticismo, que é o que eu sempre brinco contigo, né? Que às vezes a gente coloca nomes, anjos, demônios, alienígena para seres que a gente não conhece, né? Ah, sim, mano. Se eles não Então acho são que os a mesmos, eles são brincadeira muito começa. parecidos, né, mano? Então acho que nessas escalas, assim, eu acho que começa por aí. Então, no projeto Moltuck, eles começam já a separar, né, as pessoas que falam que têm mediunidade, então as pessoas que têm alguns relapsos e algumas atitudes, alguns déficits de QI, e começam desde criança, né? Pegar ali na adolescência, é muito parecido com aquilo que acontece naquela série Stranger Things, Sim, mano. que acontece lá com a personagem Eleven. Então a história dos personagens, das pessoas que passaram ali pelo projeto, é igualzinho ali da série. Assim, mano, e na época da Segunda Guerra houve muitos experimentos, né, mano? É que hoje a gente não tem muitos conhecimentos de alguns, mas o que houve de monstruosidade ali, mano, é absurdo, tá ligado? O nível que eles de conhecimentos que eles extraíram, mas também para extrair esse tipo de conhecimento eles tiveram que fazer muitos experimentos sociais que eram completamente velados. Hoje em dia, tá ligado? Acho que não seria nem possível com o mundo que a gente tem hoje fazer isso, tá ligado? Se a população descobrisse, seria, mano, uma revolta colossal, porque tratar um outro ser humano nesses experimentos aí, mano, é igual que a gente faz, por exemplo, com ratos, com laboratório, tá ligado? Faz com alguns primatas também. O pior é que eu não acho difícil muito de acontecer, não. Hoje em dia a Não, gente sim, consegue ver cada seita maluca aparecendo, cada coisa estranha ainda que acontece. Apesar de toda a tecnologia de informação que a gente tem, compartilhamento e todas essas coisas, às vezes que nem aqui perto da gente mesmo, tem a empresa lá, Cacau, não sei se pode falar empresa, aquela empresa de chocolate, né? sim, mano. Que apareceu com a seita. Então Sim, mano. tudo tem alguma coisinha assim meio diferente, né? É que essas Então, eu seitas tô hoje em dia eles não são. bolado, né? É que essas seitas hoje em dia são mais feitas por parte, não como órgão, como empresa. Eles fazem meio que no CPF, tá ligado? Então é mais difícil a gente. Claro que tem no governo, tá ligado? Igual eu já falei lá, a NASA em si, meio que eles fazem meio que rituais pra fazer os lançamentos darem certo, tá ligado? Tipo, quase todos os lançamentos que eles fazem de foguete, geralmente eles fazem algum tipo de ritual pro bagulho funcionar, não ter qualquer tipo de contravência ali, tá ligado? Então, mano, isso rola a solto no mundo por aí, mano. Eu mesmo não mexo com esses bagulho, tenho um medo do caralho, tá ligado? Desse desconhecido, porque o que eu penso é que, mano, se eu abro uma porta pra esse lado, mano, os caras vão entrar com na voadora, tá ligado? Então é algo que eu não vou saber lidar de forma nenhuma, mano. Nem quero lidar, mano. Prefiro mais ficar Isso acho na que pesquisa, ouvindo, tá ligado? é coisa acho que vai vindo com o tempo, né? Com o tempo, com a experiência, com as ferramentas. Então é lógico, quando você ganha um martelo, a primeira coisa que você aprende é martelar. Então você ganha um alicate, você aprende a cortar. Você faz uma roda, você aprende a fazer as coisas girarem, né? É Então nada, acho que o mexer um bagulho. conhecimento Não, é um aí conhecimento, e sim, acaba. quando a gente busca, aí sim, quando a gente busca, a gente tá fazendo o nosso tempo, tá ligado? Porque a gente tá estudando e procurando cada vez mais se estabelecer e entender aquilo que a gente está buscando. Mas quando você abre essa porta, o que eu quero dizer,
é abrir a porta, por exemplo, mano, eu que não manjo de porra nenhuma, começo talvez estudar alguma coisa de ocultismo, começo a fazer algum tipo de ritual, aquele ritual dando certo ou não, ou dando um pouco certo, eu tô abrindo uma porta para algo que eu não faço nem noção do que eu tô abrindo, entendeu? Então esses caras que passar por essa porta, eles vão estar meio que pouco se fudendo pra mim, se eu sabia o que eu tava fazendo ou não, mas eu já dei acesso a eles a mim, entendeu? Então é um bagulho que eu não faço de jeito nenhum, mano. O pior é que muitas vezes a gente faz rituais. Só que a gente faz tão inconscientemente, a gente faz, um exemplo, um grupo de adolescentes ou jovens que fazem uma volta para rodar um baseado. Às vezes, quando a gente compra, ele tá ali numa mesa com simbologias de uma lata de refrigerante. Assim, mano. Um marco que a publicidade ele obriga muito a gente a É que fazer eu isso, faço né? o que eu falo de ritual é quando a gente tá com algo em mente pra pedir pra algum tipo de entidade. Por exemplo, não sei se você lembra quando você é moleque, você tá na escola, tem aquela brincadeira do compasso, tá ligado? Ali, Sim, tem o da- detalhe também, o sim e o dali pra não, né? cima, isso, mano, dali pra cima já começa a ficar doido, entendeu? Pelo Uhum. menos é o que eu tava acompanhando de pessoas comentando que a partir de alguns momentos desse da própria adolescência que fez algumas burradas, tá ligado? Começou a já acontecer um sério de coisas que eles abriram meio que uma. Deram licença pra essas coisas acontecerem, mano. A gente tava conversando aqui, eu acabei de lembrar de um fato histórico aqui da minha vida, mano. Conta aí, mano. Na, na terceira e na quarta série do ensino fundamental. Eu lembro que eu era assim, meio deslocado do resto da sala, mas tinha um amigo chamado Christopher. Eu era bem humilde na época e o Christopher já tinha computador na casa dele. Eu lembro que a gente se encontrava às vezes na casa dele pra ficar puxando histórias de alienígena e de assombração. Acho que foi o primeiro, a minha primeira vontade de procurar por isso, porque eu já olhava muito pro céu, já via muita coisa. Sempre fui muito curioso pra esses lados mais místico da vida. Ah, eu também E fui agora a gente assim, mano. começa essa recordação, assim, essa recordação infantil. Eu também tive essa vibe nos meus 13 anos, 12 anos, tá ligado? Só que o seu foi ainda antes, mano. A gente pesquisava, eu nem lembro que a gente pesquisava que era muito famoso no YouTube, mano. Algumas bagulho aquelas teorias da Disney, tá ligado? Algum bagulho paranormal. Esqueci como é que a gente pesquisava, mano. A gente ficava em choque, tá ligado? E, mano, e a gente pensa, parando, pensa, mano, da onde que vem essa curiosidade quando você é menor, tá ligado? Eu acho que vem do boca a boca, né, mano? A gente que é criança, que a gente é mais novo, a gente é bem interativo, assim. Aí um recebe uma novidade, já passa pro outro, mano. Já tem toda essa dinâmica de chegar rapidão em você, mano. O pior que é assim mesmo. Às vezes pelas conversas dos adultos, que acaba sendo muito mágico e interessante, né? Ah, sim, mano. Mas quando eu era Nem criança, eu todas tava um as- pouco me fudendo pra outro, tá ligado? Eu olhava assim, que tédio da porra, que chateza, tá ligado? Eu não tinha fascínio por ser adulto, não, mano. Você tinha isso quando você era mais moleque, mano? Você tinha, tipo, essa Ai, fantasia, mano? Ô, pô, quando eu crescer vai ser tão foda, tá ligado? Eu eu nunca. tinha. Sério, mano? Eu era uma criança meio estranha, eu nunca gostei de ser criança. Até hoje eu não consigo interagir assim com crianças. Elas me assustam. Mano, Eu não sei interagir com elas. mas não é só com você, não, mano. Elas assustam todos nós, mano. Só que a gente tem que forçar um pouquinho a barra, tá ligado? Porque, mano, o universo é completamente distinto, tá ligado? Então Isso é a mesmo. gente tem que Eu ter gosto, muito. eu acho bem legal. Só que Ah, desde quando eu era criança, eu já queria ser adulto, ter liberdade, poder fumar, poder correr atrás da minha vida. Então, e eu era uma criança preguiçosa, né? Até você conversar com os nossos amigos, assim, como que cresceram comigo, eu nunca fui muito de gostar de brincar, eu gostava mais de sentar e conversar e desenhar, escrever. Sempre fui bem mano, introvertido. mas a respeito disso, você se considerava uma criança que você era muito presa, mano? Você tinha muito. Não deixavam você sair, não deixavam você fazer tal coisa, tinham muito horário pra voltar, tá ligado? Porque eu não tive muito isso, mano. E claro que Não, eu minha tinha. mãe Claro, dava extrema liberdade.
Eu sempre Ti- tive muita liberdade, pelo fato de eu ser bem comportado, pelo fato de eu, apesar de toda a bagunça que as crianças geralmente fazem, eu não ser tão diferente nesses aspectos, sempre tive muita liberdade. Então eu saía da escola, ia pra biblioteca, às vezes ia numa casa da minha tia-avó, às vezes passava na barraquinha do meu primo, que vendia capinha e essas coisas, sabe, de celular. Sim, mano. Na época que o celular era o flip ainda, assim. Então eu pegava o skate, assim, na época eu andava de skate, e ia rodar a cidade inteira. Tá certo, mano. Ainda reclama de liberdade ainda, mano. Ainda reclamou de liberdade, mano. Cara, tinha Não, a liberdade tudo, tá foi uma coisa. ligado? Você ia falar o quê? Que liberdade foi uma consequência, mano? Não, a liberdade foi uma coisa que eu sempre tive. Ah, sim, mano. Sim. Mas ainda assim, eu sempre, mesmo com a liberdade, sempre fui bem introvertido com as coisas. Que, mano, mano, é o maluco mais introvertido e extrovertido que eu já vi, tá ligado? Não deixa muito o assunto morrer, tá sempre se comunicando, tá ligado? Mano, quem é introvertido, eu mesmo não vejo isso, mano. Eu mesmo, se eu for forçar muita interação, eu canso super rápido, mano. E tem uma dificuldade gigante de forçar, tá ligado? Agora, quando é pra interagir, uma troca é tranquilo, mas, mano, forçar é algo que eu não consigo, não, mano, de jeito maneira, velho. Eu converso com os andarilhos da cidade, com os nóia. Quem parar pra conversar Ah, comigo, mano, dá até raiva às vezes, hein, mano. Porra, a gente tá mal trocando ideia, mal bacana, aí chega alguém que tromba você. Às vezes a gente fica ao redor do pessoal até os caras terminar o rolê dele pra depois voltar, tá ligado? Mano, agora que a gente saiu recentemente, acho que foi que dia que a gente saiu, mano? Foi domingo, né? foi na, Que a gente, no domingo. que a gente trombou os parceiros seu lá. Eu falei, caralho, que assunto chato da porra, mano. E a gente ficou com os caras lá mais de 1 hora e meia, mano. Acho que os caras não vão ver isso, né? Se eu vi, foi mal, eu sou desse jeito mesmo, tá ligado? Prazer, esse sou eu. O que eu posso fazer de ser assim, né, mano? Só posso aceitar, mano, mas que assunto chato, tá ligado? Uma coisa que eu aprendi com a vida, antigamente tinha muitas expectativas nos seres humanos. Como se existisse um único ser humano que pudesse resolver toda a minha vida, um único patrão, um único relacionamento, uma única amizade. Eu colocava todas as expectativas numa espera de uma pessoa que nunca era suprida. E hoje em dia eu vejo que são aspectos e espectros de várias pessoas que levam até o meu objetivo. Então, acho que é importante, todas as pessoas que estão na trajetória do meu caminho são importantes para onde eu vou chegar. Desde os colegas, dos conhecidos, dos amigos mais próximos, dos melhores amigos e família. Então, é lógico, minha bateria social cansa muito nessa brincadeira, né? Então, às vezes, eu chego em casa, preciso falar, às vezes, meu pai me liga, eu falo, peraí, eu preciso descansar, meditar, para minha bateria social num lugar para conseguir dar atenção decente, mas tem que tirar sempre esse tempo, porque eu sei que a trajetória do caminho e cada uma dessas pessoas vai me chegar a ajudar no objetivo final. Assim, mano, eu acredito em algo Então, por isso parecido que, também, mano. Eu só que quando eu daí por quero, isso quando eu quero sair, eu quero fazer algum bagulho, eu quero fazer aquele bagulho, tá ligado? Mas se uhum. alguém vem ser grosseiro, ou vem me encher o saco de algo que não tá pertinente naquilo, tá ligado? Aí eu já corto logo, porque, mano, eu não saí pra aquilo, tá ligado? E, mano, a gente que tá sempre saindo em algumas praças, tá ligado? Chega a gente, mano, um drogado pra caralho, bebendo pra caralho, pessoal louco da vida, tá ligado? Aí, mano, a gente dá muito ouvido pra esses malucos, eu até acho legal, tá ligado? Mas dá sempre, eu já não curto não, mano. Eu não sou um cara que, dependendo de como tá a vibe que a pessoa tá trazendo, já corto logo e saio fora, mano. Não, dependendo de qual assunto a pessoa leva, de como ela interage. Então, às vezes a pessoa tá bêbada, 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 mas vem falar sobre Bíblia, vem falar sobre uma vivência diferente. Daí é bacana. Agora o maluco às vezes vem falar assuntos que não entram no meu feitio, daí eu acabo fugindo também.
E Eu muito. tento desviar o assunto e trazer o assunto aonde eu consigo conversar, mas se não der, daí eu que tenho que fugir, né? Ah, sim, mano. Mano, a respeito de Sandman, mano, eu terminei os 6 episódios, mano. Que série bacana, né, mano? No Mano, que Sandman, né? obra de arte, né, velho? Essa segunda temporada, velho. Não tava, que nem eu falei, eu não gostei muito do primeiro arco, o arco inicial, tá ligado? De ele ganhando a chave do inferno. Mas após ele entregar aquela chave, tá ligado? Mano, a série deu meio que uma escalada muito legal, mano. Entendeu? Na vida dos filhos dele, meio que fortalecendo os laços dele com a irmã, tá ligado? Eu achei muito bacana e o que vai trazer essa nova temporada. O que vai trazer o restante da temporada vai ficar mais legal ainda, né, mano? Que o negócio tá escalando de uma forma bem bacana, velho. Não sei se você já chegou a ver algum quadrinho do Sandman, Mano, eu mas li, assim, eu li o quadrinho inteiro do volume um do. Eu esqueci como eles chamam quando é muito grosso assim, tá ligado? É que tudo que passou na primeira temporada eu tinha comprado no quadrinho, tá ligado? Essa nova saga, que é uma saga muito famosa, alguma coisa das bruxas, eu não tinha pegado pra ler nos quadrinhos em si, mano. Mas eu sabia que era uma saga muito. Das bruxas, alguma coisa assim. Eu sabia que era uma saga muito boa também, mano. você pode ver que ali eles fizeram muita adaptação e recorte. Pode ver que tiraram o arco da Barbie, já misturaram um personagem com o outro. Eles fizeram uma reduzida, né? Focaram bastante no próprio Sandman ali e ficou legal até. Você chegou a essa parte também no quadrinho, mano? Eu vi muita coisa, mas quando eu vi eu era muito novo. Ah, Eu tenho sim, assim mano. relapso de memória. Mano, eu quero ver como é que vai o decorrer dessa guerra dele com. Que parece com 3 deusas ali, né, mano? Eu quero ver como é que É, a vai Wicked, ser, né? mano. Isso, mano. Mano, o irmão dele, mó gente fina, né, velho? Oi? Destruição, mó gente fina, né, velho? Porra, Ele é. mano, que Ele maluco da hora, velho. De tem longe, uma personalidade meio parecida com a sua, né, mano? E, Ô, tipo, tomara, mano. Tomara que o pessoal me veja assim também, mano. Porque o maluco é muito gente fina, mano. Muito gente boa, tá ligado? O cara é leve, mano. Os conselhos bacana, tá ligado? Gosta de toda a família. Pá. Os outros são sempre meio que cada um com um pezinho no seu mundo e tá pouco se fudendo pro universo dos outros, tá ligado? Ele já não, mano. É o maluco falando, não, mano. Os caras colocaram isso na minha vida aqui. Mostra os 2 dedos do meio pros caras e vou fazer o que eu quero no bagulho, mano. É isso. assim que se vive, mano. O maluco assim que se vive mesmo, tá ligado? Sabe viver, Eu, com a, mano. eu, com a minha questão de personalidade, eu flerto bastante entre a academia, o próprio sonho e o bom desejo, né? Ah, sim, mano. Eu acho os três muito bacana. Ah, sim, o Desire é muito foda, mano. De longe ali é o que eu mais gosto da personalidade assim, tá ligado? Hum, A Delírio também é muito fofinho, mano. Muito bonitinha, tá ligado? Muito contida esse. Eu nem sei como um quadrinho, mas no quadrinho eu acho que deve ser uma louca completa, tá ligado? Um coringa da vida, mano. Tem que pegar pra ler. Que isso eu tenho quase certeza que eles adaptariam de uma forma diferente, mano. Eu não Porque, lembro dela muito diferente do que é apresentado na série, não. Acho mano, que, pelo pouco que eu lembro, eu acho que adaptaram bem. e na série ela deixou escapar que parece que ela teve uma mudança de personalidade. Antes de ela ser delírio, parece que ela era uma outra coisa mais positiva, tá ligado? Não sei se você conseguiu Deleite. pescar isso também, mano. Ela era o deleite. Deleite, isso então, mano. Deleite pro delírio tem uma diferença completamente absurda, tá ligado? Um tá no prazer e o outro tá mais com os 2 pés na A loucura, tá ligado? confusão. É, velho. Mas tomara mano, seja muito boa essa temporada, mano. Espero que os caras façam tanto sucesso que os caras, mano, vamos fazer uma terceira temporada aí, tá ligado? Porque, mano, a gente, Tomara. a gente não tem nada parecido no momento, tá ligado? Com essa série, mano. Eu mesmo tô pra começar essa segunda, a terceira temporada de Fundação, tá ligado? Que lançou agora
há uma semana, 2 semanas atrás, mano. Ali é uma série foda. Você já leu o livro do Isaac Asimov, né, mano? É, os livros já, a série eu nunca vi. Você já leu. É uma trilogia, não é, mano? Você lembra de quantos livros que é? Deixa eu Ó, eu pesquisar aqui. li só a fundação e metade ainda. Não cheguei a ler inteiro. Sério, mano? Por que você largou? Você lembra, mano? Ó, os conceitos de tecnologia me pegaram bastante na época. Era como eu leu a fundação, era como se eu estivesse vendo Black Mirror, ou se eu estivesse vendo Love, Death and Robots. Então, assim, muito conceito que eu vejo nessas séries de hoje, eu já tinha visto lá. E isso era muito maneiro, mas a questão, a história em si, pra mim, foi. A forma da leitura não me pegou muito, né? Ah, entendi. Igual o George Orwell. Eu vi a Revolução dos Bichos, eu vi aquele o mil 180, 1886. 84, né? 86, uma coisa assim. Gostei dos romances, mas não é o tipo de leitura que me pegou. Ah, sim, mano. Talvez. Revolução dos bichos ali na faculdade. Mano, que livrinho chato, tá ligado? É legal, mas, mano, é muito chato, mano. E os caras acham super conceitual, tá ligado? Super genial. Mano, é da hora, mas não é tão genial assim, tá ligado? É que você foi ler na faculdade. Eu também fui ler mais ou menos. Eu tava ali já com meus 25, 26 anos. É tipo, Então acho que. mano, é meio que Mas se a pegar. gente fosse de mais novo, ali com uns 14, 15 anos, acho que tinha pegado melhor a Ah, leitura pra gente. talvez, mano, mas é tipo pegar o que Jesus fazia, tá ligado? Ensinar em parábolas e fazer uma com a revolução dos bichos, mano. Que Mano, ele é que nem um mundo de distopia, ensina bastante filosofia. O Revolução dos Bichos, se você pega pra ver, ele ensina muito bem como funciona um sistema político, né? ah, De sim. uma forma bem metafórica. Então isso acaba sendo bem legal. Sim, com certeza, mano. Em falar na Bíblia, que eu falei, pô, de Jesus, tá ligado? De ensinar fazendo paródia, eu descobri que, mano, os 3 primeiros livros da Bíblia, que são Mateus, Marcos e Lucas, são todos os dois, Mateus e Lucas, são baseados nos textos de Marcos, tá ligado? Então eu vou estar praticamente lendo os três livros grandes no mesmo texto, velho, com pouca mudança, tá ligado? Esse bagulho me deixou meio broxado, velho. Mas eu É, e falei, o vou ler, mano. engraçado é que Lucas é quase 100 anos depois de Cristo, né? 80 anos depois de Cristo. Fazer o que? Eu vou ter que ler, tá ligado? Ontem mesmo eu não li, tá ligado? Foi ontem de ontem que eu fiquei meio desanimado. Falei, ah, mano, quer saber? Eu vou ler, vai que tem alguma diferenciazinha, porque Marcos é um pouco menor que Mateus, tá ligado? Eu tô louco pra ler João, mano. João, os caras falam que já tem uma grande mudança, tá ligado? De escrita e também da forma que ele via Jesus, mano. Aí sim eu quero chegar em novidades, porque, mano, é maçante você acabar de ler Mateus, você vai ler Marcos, mano, é a mesma coisa, tá ligado? É o que eu sempre falo pra ti. Cada um dos discípulos contava uma parte de Jesus diferente. Então ele não precisou, que nem a gente conversou chegou a conversar domingo, né? Então aqui era ele, então ele não precisava falar sobre ele. Então ele chamou 12 pessoas para falar para os outros, né, sobre ele. O cara era muito gênio, o cara era muito massa. Então ali, é que assim, tirando os livros que foram considerados apócrifos, então se a gente pega só pela base canônica, a gente vê que ali, ó, tem vários pontos de vista de um Jesus diferente. E se um dia você tiver a oportunidade de ver os livros que nem de Tomé, que é um livro apócrifo, é um Jesus extremamente mediúnico, que gosta da meditação. Então, é completamente diferente dos outros Jesus que, sabe, do ponto de Ah, vista. sim, poxa, que bacana, mano. Você falou que também que tem um pouco sobre Jesus no Alcorão, né, mano? Tem isso, muito da parte que não tem na Bíblia, tá lá no Alcorão. Ah, sim, mano. No Fazer. Alcorão fala que quando Jesus nasceu, quando alguém questionava a autoridade de poder dele, ele, assim como recém-nascido, ele já produzia palavras e distinguia a sua hierarquia aqui nesse mundo
desde de recém-nascido. Então chega a ser assustador um recém-nascido Ah, mano, ah, conversando agora. eu nem ia falar isso, mano. Eu ia deixar passar essa informação pro pessoal, tá ligado? Porque, mano, esse bagulho pra mim é bem, bem assustador mesmo, tá ligado? Imagina, recém-nascido, mano. Conseguindo falar com um adulto. É, mano, é incompreensível pra O- gente, mano. Completamente incompreensível, tá ligado? No caso, o Alcorão, eles não tiraram da Bíblia igual eles fizeram, tipo, nos apócrifos, tá ligado? Que eles escolheram o texto que ia deixar no livro ou não. Então, mano, eles não. Com certeza, se eles pudessem escolher, eles não deixariam essa parte, não, mano. isso, é. Que a Igreja Católica violou bastante, né? Mas o Alcorão, que nem a gente viu da última vez, foram 1000 anos, né, após a Ah, sim, mano, canonização foi 1000 anos, da 1200 anos, né? Bem, bem, bem depois, né, mano? Um século depois, mano. Eu não tive muito acesso ao Corão, igual eu tive a Midrash, a Torá, mas como eu trabalhei dos 12 anos até os 16 anos com o meu tio, e ele é árabe, então toda vez eu ia lá e perguntava uma coisinha ou outra, às vezes ele contava assim uma curiosidade assim, mano, eu sempre achei isso muito interessante. Assim. Mano, e você falando a respeito, você teve uma época que você lia bastante, tipo, o que eu quero dizer que lia bastante, você conseguia ler 5 6 horas por dia, né, mano? Porque o nível de conhecimento e de leitura que você tem sobre as coisas é algo que é gigantesco, né, mano? Porque, Sim, mano, às vezes não tinha um nível de hiperfoco. eu mesmo hoje eu leio 1 e meia no máximo por dia, tá ligado? Não consigo ler mais do que isso porque me cansa, tá ligado? E vocês. Uma, uma coisa que me ajuda bastante foi os audiobook, né? Assim, Então, com o audiobook eu conseguia consumir com mais facilidade, com mais velocidade. Então, nas épocas que eu consumia mais, foram graças aos audiobooks. você lembra mais ou menos em que ano você começou a escutar audiobook, mano? Foi bem antes da pandemia, mano? Porque o audiobook é Bem algo, antes da é algo pandemia. bem recente pra mim. Eu acho que consumir audiobook, mano, em 2018, 2019. Eu tava terminando a faculdade que eu fiz com o Clayton, tá ligado? Acho que foi ali que eu dei os primeiros passos no audiobook. Eu já lia bem antes, tá ligado? Eu já lia muitos anos antes. Eu comecei a leitura com uns 12, 13 anos assim. Mas o audiobook eu já comecei bem, bem, muitos anos depois, mano. Eu tive um. Eu tenho, né? Tive não, tá vivo. Eu tenho um primo mais velho que eu, que foi sempre como se fosse um irmão, né? Sempre falo pra ti, mas quem estiver assistindo a nossa live, que é o Thiago. Manda um beijo Então, pro quando Thiago aí, vai que ele chega no vídeo. Um abraço pra ele aí, mano. um abraço, mano. Sempre falo É, pra ele, mano. mano, que o irmão mais velho, assim, na minha vida mesmo. É, eu tenho uma vontade E, de conhecer e- você, Thiago, moleque. o Thiago, Thiago, Isaac, né, mano? É só os monstros na família o do show, mano. Isaac, são os grandes mestres. É, mano. Na adolescência, eu tinha um MP3, existia um MP4 e tinha um MP5. No MP5 já rodava, né? PDF. Então o Thiago já me passava muita coisa. Então eu ali com uns 14, 13 anos de idade, já estava lendo as Crônicas Vampirescas da Anna Rice, eu já estava vendo tudo numa telinha minúscula, assim, mas pra mim era espetacular. As Crônicas de Spider-Rick, então eu já colocava alguns audiobooks que ele tinha na época. Mano, esse mundo da leitura, quando a gente adentra ele, mano, é muito mágico, né, mano? Mano, é quase Ele que desbloqueia um novo nível do cérebro de tecnologia, tá ligado? Você consegue, você consegue conversar com outras pessoas que já morreram há milhares de anos e você consegue ver o universo que ela criou através dos olhos delas, mano. É, mano, é algo muito, muito, muito fantástico, velho. Agora, o primeiro livro físico que eu fui ler foi A Menina que Roubava Livro. Esse eu nunca consegui ler, não, mano. Isso. O Cleito fala super bem desse bagulho, mas eu nunca ganhei na escola e não tratava como nada, tá ligado? O que o Clayton leu é o que eu emprestei pra ele. Que foda, mano. Muito foda, velho. Eu enchi o saco dele pra ele ler, que eu falava, mano, esse livro é gostoso porque, assim, se você vai indicar, assim, pra uma criança, um adolescente, pra uma pessoa que não tem a mania de ler livro, ele é um livro que traz essa vontade pra pessoa. É uma porta de entrada legal pra leitura.
você acaba vendo ali a dificuldade da personagem principal, que convive ali na Segunda Guerra, os livros sendo pegando, sabe, acontecendo aqueles movimentos onde os livros que não eram de das campanhas nazistas tinham que pegar fogo, então ela tinha que esconder o livro dela, livros eram caros, ela começou a fazer ali amizade com a mulher do prefeito, para Você lembra poder qual ter que acesso era. a esses livros. Você lembra qual que era a nacionalidade dela, mano? Ela era alemã também. Alemã? Então, o nazismo pra ela só não pegou nada, né? Igual a Anne Frank, né, mano? Porque a Anne Frank eu não escutei todo o audiobook dela, mas eu escutei uns 70, 80%, tá ligado? Porque eu tinha pegado em um aplicativo grátis, mano. Grátis não, um aplicativo que o Clayton tinha me passado, tá ligado? Só que ele tinha um período de teste, eu acho que era 15 dias, mano. Aí eu tava escutando o audiobook nele, com a voz de uma criança, de uma menina que devia ter uns 16 anos e tava muito gostoso de ouvir, né, mano? Só que como encerrou meu prazo de continuar escutando ele, eu nunca mais achei aquela versão no YouTube. Aí eu larguei de mão, tá ligado? Mas é um livro muito Eu marcante, um livro nunca muito vi foda, ele mano. Frank, mas a galera fala muito bem, né, mano? Mano, é fantástico, mano. É muito bom mesmo, tá ligado? Mas era o que? Era o Diário de Anne Frank que você O estava vendo Diário de na Anne época? Frank, isso, esse mesmo, mano. Dela, por isso que eu perguntei a nacionalidade dela, porque a Anne Frank não era alemã, acho que eu não lembro qual a nacionalidade dela, se ela Ah, não, a polonesa, algum bagulho. personagem agora é escritora, eu não faço ideia. Assim, né? Aí, mano, aí mostra todo o terror que foi o nazismo pra essas pessoas, tá ligado? Até meio que ela se trancar, meio que uma escola, um prédio abandonado, assim. Conta um pouco sobre a infância dela. Mano, é um livro fantástico, mano. Muito bom mesmo, tá ligado? Por isso que ela se tornou esse ícone a respeito do diário dela, mano. Uma criança, tipo, porque para um adulto ver o quão chocante é, tipo, é a visão de uma criança a respeito daquilo que aconteceu, tá ligado? Então você vê aquela inocência e você consegue imaginar o contexto, tá ligado? O peso que é o que tá rolando no mundo naquele período. Tem o Menino do Pijama Listrado também entra nesse Pô, mesmo esse, patamar de esse eu livro, né? tenho vontade do caralho de ler, falando que o filme é muito bom também, mano. Falando que o filme é muito tocante, tá ligado? É um filme que eu tenho que pegar pra ler, que quando eu fazia a psicologia, eles falavam bastante a respeito desse filme e desse livro também, né? Você já chegou a ler já ou assistir, mano? Só pela metade. Só pela Cheguei a ler metade. pela metade, assistir, eu nunca assisti. Conta aí um pouquinho, a gente já tá nesse assunto em cima, no que é a história em si, velho. Ele passa por um. Ele é um menininho judeu, né, que faz amizade com um menino que é alemão, e ele faz parte ali dentro do. Ah, como é o nome de concentração? Campo de É. concentração, mano. Campo de concentração. Eles começam a pegar uma amizade por ali, Através e da ali as cerca, coisas né? vão através da cerca. Eu conseguiria contar melhor pra você a menina que roubava livro do que ele, né? Que ele é só de metade. Assim, não, mas já deu foi o que eu lembrei Bom, aqui. Eu lembrava disso, que era através da cerca, só que eu não lembrava um pouco do contexto que ele estava no campo de concentração, tá ligado? Mas que o... período de merda da humanidade, hein, mano? Cê é louco, mano. Não servia pra nada isso aí, mano. Você acha que a gente volta ainda a cometer uma barbaridade desse tamanho ainda? Estamos cometendo, só que sempre de forma Assim, velada. Essa assim. forma, É que eu falo, essa mano, forma é que eu falo de. de todo mundo ver, tá ligado? De todo mundo ficar sabendo, mano. Eu acho que a gente repete sim esses erros, mano. Vai continuar repetindo até os fins dos tempos, tá ligado? Eu acho que essa guerra que nem a gente tá acompanhando ultimamente, né? Que é contemporâneo com a nossa geração, da Ucrânia com a Rússia, ou se não até mesmo os ataques do Irã e de Israel, eu acho que é capaz que seja a última guerra que a gente veja de longe. Mas assim, eu acredito que é possível uma terceira guerra mundial,
mas eu acho que vai ser uma coisa mais por marketing, né? É o que os Estados Unidos já fazia, né? Em busca de vitórias pírricas, que é aquela vitória pelo marketing, é uma vitória publicitária. Então eu creio que a maioria das grandes guerras vão acabar sendo assim, com lavagens cerebrais e tecnologia, e Assim, marketing, e se entretenimento. a gente já usa esses artifícios pra tudo tudo que a gente quer vender pra que haja consumo, né, mano? A gente Sim. já faz tudo isso e é tudo livre, tá ligado? O que eu acho que, não é, que eu não é capaz de fazer é que muitos países hoje já têm meio que a sua própria internet, eles são donos da sua própria rede, então não rolaria de ter uma influência tão grande de um país pro outro, tá ligado? Por exemplo, que o Uhum. TikTok foi banido há pouco tempo atrás dos Estados Unidos, tá ligado? Porque é uma rede chinesa e como eles não conseguem controlar o que pode ser meio que visto naquela rede, eles preferiram banir o bagulho porque é uma rede que estava se tornando muito grande, influenciando muitos americanos a eles terem acesso de uma visão da China através de um aplicativo chinês que é completamente diferente do que eles têm acesso no jornal deles, tá ligado? Então são duas Chinas diferentes, porque elas, cada nação quer passar o seu viés, entendeu? Então é muito vantajoso para eles proibirem uma rede dessa, caso como eles não, a China não topou vender essa rede para os Estados Unidos, então eles só simplesmente proibiram, mano. Porque tava começando a ter muitas aglomerações de pessoas, tá ligado? Muita. Como é que se diz, mano? Quando as pessoas meio que vai reivindicar algo, tá ligado? Aí muito em prol da China e coisas que a China. Coisas que rodavam ali no aplicativo que os americanos não gostavam, mano. Aonde eu vejo uma possível guerra, acho que futuramente vai ser de empresa destruindo empresas de satélite. Aí eu acho que é mais provável. Por que você tá falando isso, mano? Então, tipo assim, a SpaceX lança um monte de satélite para liberar internet de graça ilimitada para todo mundo. Daí a NASA já manda para destruir os deles, daí a China já manda porque não quer que compartilhe a internet e que o sistema de divulgação seja fechado, o outro quer que o sistema de divulgação seja mais rápido para todo mundo. Então, por isso que eu falo, acho que a tendência, eu acho que é assim, guerra de verdade, igual a gente tá vendo assim de balística, né, Sim, com arsenal, eu acho que vai ser a última que a gente vai ver. assim, mano. Mas em relação à coisa que você tá falando, meio que a economia, por exemplo, a SpaceX liberar a internet para pro pessoal, mano, isso nunca vai acontecer, tá ligado? Porque essas empresas, mano, eles meio que têm um tratado velado, assim, tá ligado? De apertar as mãos, de tentar deixar o jogo equilibrado para todo mundo que tá a ganhar continuar ganhando, tá ligado? Então, se alguém Uhum. começa a ganhar muito e fuder totalmente, por exemplo, imagina, a gente tem a Team Vivo, Oi, Claro, a Claro começa a fazer o bagulho grátis, tá ligado, mano? As outras eles já vai no pescoço, tá ligado? Porque eles querem uma concorrência que é justa, que todo mundo continua ganhando, tá ligado? Então, Essas, dificilmente acontece isso, mano. essas empresas de telefonia, elas estão no final da vida delas, né? Que nem hoje mesmo, se você pegar eu vi um noticiário que era da SpaceX lançando já os primeiros satélites que dariam a liberdade de internet para alguns usuários de iPhone. Então, tipo, quem tá com os iPhone atual já teria disponibilidade de internet nos Estados Unidos ali, em alguns. Então, a chance disso acontecer, a liberação da internet assim para todo mundo, é muito grande. Ah, não, Então, aí eu acho que pode entrar por uma exemplo, guerra. é Não estou que dizendo que vai acontecer, mas É que que pode geralmente acontecer. quando acontece algo com uma tecnologia nova que a gente não tinha acesso é lançada, tem meio que uma revolução. Por exemplo, a revolução do Uber, a revolução do iFood, tá ligado? Quando uma única empresa tem um produto tão diferente que não tem competição, aí ela vai lá, faz o mercado e domina o mercado, tá ligado? Agora, quando tem várias empresas que estão disputando o mesmo mercado, sempre tem alguma coisa meio de igualdade, tá ligado? Por exemplo, a respeito da SpaceX, mano, ela tá fazendo esse bagulho com o iPhone
de já ter alguns iPhones testando esse tipo de rede, mas é meio que para vender os próprios iPhones um pouco mais caro. Então é uma guerra meio que disfarçada, ela não tá competindo com as outras redes de móveis do país, e sim tá vendendo um produto para a Apple disponibilizar e meio que fazer a Apple concorrer com os concorrentes de outros fabricantes de celulares, tá ligado? Então meio que eles dão essa disfarçada para não ser uma coisa velada, não aquela guerra que eu falo, não, você é meu inimigo e aí a gente vai guerrear. Então eles tentam disfarçar um pouco a respeito disso, tá ligado? Eu sempre falo, né? A questão das guerras vai ser uma questão de vitórias psíquicas, né? De marketing, vendas e esse tipo de coisa. E, mano, Às vezes eu converso você tem com escrito, outros amigos. você tem escrito um pouco Pode mais falar. do seu livro aí, mano? Você deu uma parada, mano? Porque eu lembro que você Não, tava escrevendo, mas você tinha dado uma bela de uma parada, né, mano? Tinha continuado nos poemas, mas o livro em si, você cortou um pouco de lado, né, mano? ó, o livro em si, ele ficou parado um tempo. Agora os poemas tá vindo um atrás do outro. O cara é poético, a gente tem que deixar um tempinho nos próximos vídeos pra deixar o Mano Show ainda um poema pra nós aí, mano. Sim, mas como eu tenho que anotar no Ah, papel, né? Que não, tem não. mania de deixar A tudo em gente vai bloco de mudar notas. aqui, vai colocar só você na tela assim, mano. Só você, tá ligado? Pá! Vai tirar eu da tela, vai deixar só você, mano. Colocar uma musiquinha, tá ligado? Ah, mas quem Fazer um tiver um corte, interesse, né? poema meu lá no meu feed, lá no Instagram, né? Sempre posto nos Reels. Ah, então passa aí o pessoal, pô, o pessoal te acompanhar. O nome aparece aqui embaixo, não aparece, ó? Não, não fiz Não. isso Ah, ainda. tá. Então é Jonathan Show, né, mano? Com Shou. se E os não tem caras muito erro. se os cara colocar show, será que já aparece, mano? O único show que tem lá? Show Shou, eu acho que é o único, né? Se não for o Eu- único, tem que ser, né, mano? Tem que ser. Tem que ser. Pelo nome ser diferente, pela quantidade de seguidores, apesar de não ser muito, eu acho que acaba sendo mais fácil de encontrar. Eu sou Assim, uma mano. pessoa bem profile, né? Vivo postando, então acho que encontra com facilidade. Assim, mano. Com certeza. Quem quer encontrar o Jonathan Show, encontra do jeito que você quiser, na forma que você quiser, mano. Isso é. Se você pagar ainda, fica melhor ainda, mano. Tá aí a dica, tá Fica- ligado? Aí, mas só assim, mas se acender um cigarro assim numa esquina e me chamar, já apareço já. É igual Tipo, assombração, mano. fora. É igual Negócio. assombração, né, mano? Você é louco em falar em assombração, tenho medo da porra aqui, tio. Eu durmo até com a luz acesa ali da sala, tá ligado? Luz acesa não, mas como é que. Abajur, tá ligado? Acesa. Na escuridão não me amedronto, não, tio. Você é louco. Deixa a escuridão pros vampiros aí, né, mano? A gente gosta. Os vampiros, pros lobisomens aí que tem uma visão melhor. Eu prefiro já a claridade do dia, tá ligado? Mas não no sol. No sol quente não, dentro de casa, mano. Ou num parque, tá ligado? Com árvore em cima, o solzão não dá não, velho. Agora você estudando bastante de ufologia, vendo alguns aspectos da Bíblia, com o tempo você vai ver, vai perder um pouco desses medos. Ah, eu acho que não perde. Não, acho que você se acostuma, tá ligado? Como tudo, mas eu. Quanto mais eu acho que você vai adentrando, mais um pouco de medo você sempre vai encontrando, tá ligado? Porque você vai quebrando paradigmas, você vai ficar sabendo um pouco mais a respeito de outras coisas também, que você não tinha acesso, mano. Mas eu acho Porque bem assim, fascinante, mano. Bem fascinante mesmo. comigo, assim, na questão do mundo místico e todo esse misticismo, então começa aqui, eu com a curiosidade, um livro, um filme. E aí, quando fui ver, tava acendendo uma vela. Quando fui ver, tava fazendo um trabalhinho aqui. Quando fui ver, tava rodando um tarô. Quando fui Deus me ver. livre desses bagulho aí, mano. Nem acredito em Deus. E Deus me livre desses bagulho aí, cara. Você é louco, acendendo velinha, fazendo trabalhinho. Você é doido, fazendo trabalhinho pra quê? Pra quem, mano? O ritual, ele é um rito, né?
Então é uma brincadeira que você coloca. Assim, vamos chamar de brincadeira, mas não que seja uma brincadeira, né? É uma Você brincadeira não bem leva a séria, né? brincadeira. Bem séria, mano. Sério, então você vai atribuir, né? Eu acho que um livro bom para explicar isso é a Helena Prabrovsky, né? Que ela tem lá o livro A Voz do Silêncio, que ela explica a importância de como a gente varre a casa, que os rituais estão nas coisas mínimas. Então, às vezes vai estudar, você coloca um copo de refrigerante ou um copo de café, você coloca seu computador. Então, ali você está construindo um altar. Eles estão A construindo, na diferença. verdade, um monte de mania que você faz automático, né, mano? Agora um ritual em si, um ritual você não faz automático. Um ritual tem, existe muitos estudos e muitas coisas específicas, tá ligado? Você tá fazendo um hábito, uma mania na forma que essa escritura tá falando de ritual, não um ritual em si, mano. Não, o ritual começa simples, vamos pôr assim, então. A gente tem a mania de encontrar nossos amigos sempre num final de semana, de sábado para domingo, de domingo para segunda, ou de sexta para sábado, sempre no mesmo lugar, tomar as mesmas coisas. É um ritual. Agora, a diferença é que quando a gente vai mexer com magia, a gente vai entender que esse mesmo ritual que a gente faz, a gente consegue abrir uma porta para um conhecimento diferente, a gente consegue abrir uma porta para uma visão de perspectiva diferente, né? Então, você, vamos pôr assim, você coloca ali um livro. Vamos pegar um exemplo, a Bíblia. Deixa a Bíblia ali aberta. Você acende ali uma vela, e aquela vela é um tempo de você meditar antes de ler o livro, para buscar uma informação. Então, você às vezes coloca um vinho, que depois da sua leitura, você vai tomar aquele vinho para ser aquele estado de prazer. Então, você passou muito tempo ali lendo, você passou ali o tempo da meditação, o tempo da leitura, agora vem o tempo da satisfação. Então, o ritual, você faz uma troca com o destino, uma troca com a vida, você brinca, né, com as coisas. É, isso aí eu já não tenho muito conhecimento pra compartilhar, não, nem pra trocar, tá ligado? Uhum. E a respeito disso, eu acho que talvez eu nem tenha, porque eu não curto muito esse lado, não, tá ligado? Eu não gosto de mexer e de falar de coisas que eu não tenho muito conhecimento, mano. Que nem na ufologia, se a gente trocar a questão do ritual, deixar o ritual para magia e para ufologia, a gente vai utilizar os estudos. O estudo da ufologia é um ritual. Ah, não, tem muito Você ritual em acompanhar as ufologia, mano. estrelas, Tem ritual você pra caramba. anotar, você fazer as anotações, você fazer as observações, a interação de primeiro e segundo grau. Assim, que geralmente a ufologia vai mais por esse lado da observação e do relato em si, tá ligado? Ela não faz meio que o bagulho acontecer através do ritual, tá ligado? Geralmente alguém fez e tem como consequência esse tipo de fenômeno. Aí a gente vai observar. Mas fazer para observar é algo que talvez esteja começando, engateando mais hoje do que já teve no nosso passado, tá ligado? Igual eu falei lá do Rony Vermelho lá. Rony Vernet, que eu te mostrei os vídeos no domingo, tá ligado? Ali não, ali o maluco já tá meio que fazendo um ritual em si, levando, preparando o ambiente e não esperando o ambiente vir até ele. Ele vai atrás do bagulho, tá ligado? Sim. Eu achei interessante que ele também mescla, né, com a mediunidade de algumas pessoas ali, para ver Assim, outras perspectivas, né, para fazer os estudos dele. mano, as teorias mais fortes da ufologia, as pessoas que são mais reconhecidas nesse meio, estão todas indo para esse caminho, tá ligado? Sempre indo para um lado mais médio, mais um lado também de religião, de unificação das coisas, tá ligado? De estar deixando de ser meio que esse mito de tudo ser de fora e de ver o fenômeno em si como algo mais desse mundo e também de outras realidades, tá ligado? É bom essa quebrar esses dogmas, né? Ah, sim, é bom pra Mas também a caramba. ciência ajudou muito a galera a chegar a esse ponto, né?
com os estudos de física quântica, partícula, os estudos de física aplicada. Ah, com Então, certeza. apesar de ter muita coisa que é lorota na física quântica, muita coisa que são pseudociência, ainda teve muitas observações que fizeram mudar o olhar do mundo, né? Sim, mano, é degrau por degrau, tá ligado? Pra ciência ver a ciência antes de tentar estudar em si, a gente tem que trazer geralmente algo muito coeso pra eles começarem a colocar método no que a gente está sendo estudado, tá ligado? Porque eles são meio que cabeça dura, tá ligado? Se você não tiver método, meio que eles preferem negar a existência em si, porque não tem como medir, não tem como estudar, eles preferem meio deixar de lado, entendeu? Então até eles meio que tentam encaixar a ciência no bagulho em vez de tentar o bagulho encaixar na ciência, tá ligado? De Uhum. tipo tentar fazer a ciência que tem que ser meio flexível para estudar esses bagulhos, porque esses bagulhos eles são como são, é igual tipo uma árvore de maçã sempre vai dar maçã, tá ligado? A Lembra de maçã, ciência a ciência em sã vai ter que meio que se adaptar a ela, porque ela é uma forma de estudar, ela não tem que esperar que o bagulho seja da forma que ela quer que seja, tá ligado? Tem que ser justamente o contrário, ela tem que ir Porque atrás. assim, o complicado disso é que se você encaixa, pega uma coisa de religião, encaixa na ciência, a grande chance de se tornar uma pseudociência, né, ou ideias profiláticas, acaba ficando muito grande. Eu acho que a gente não tem a capacidade tecnológica e principalmente psicológica ou mental para entender a maioria desses aspectos, né? Assim, mano, é Querendo ou não, tudo a gente muito novo, né, mano? É passa por tudo uma. que nem o que a gente tava falando meio mais no começo desse vídeo aqui, mano, é algo que é completamente absurdo e fora da caixa, tá ligado? Eu mesmo, há poucos meses, eu não conseguia nem conversar sobre isso, mano. Então, pra todo mundo é meio assim, mano, e a ciência não tem quase respostas pra esse tipo de assunto, tá ligado? Não tem quase resposta pra, tipo, mundo astral, pra uma pessoa que é médio, que vê um monte de coisa, é tudo esquizofrenia, é tudo doença, tá ligado? Eles nem querem olhar pra isso de que foi como que a gente discutiu, tá ligado? Eles preferem nem olhar muito para que talvez algo seja algo tão profundo e talvez algo que eles já tenham, não todo o conhecimento já, mas bastante, então eles não querem que todo mundo tenha acesso àquilo, né, velho? Um fato interessante ainda dentro desse assunto é que aquele psicólogo Carl Jung, na época que ele era vivo e ele lutava por isso, né? Querer integrar a, a hipótese de possessão ou de contato de primeiro e segundo grau com entidades, indiferente de como seja, dentro da própria psicologia, né? Porém, foi negado as propostas dele porque era incoerente, né? Então, hoje em dia, a gente consegue ver muito psicólogo que observa e fala, tá, isso é uma possessão, essa pessoa realmente teve contato de primeiro e segundo grau, ou terceiro, mas ainda assim a gente vai levar isso como uma doença, vai medicar. Então, algumas vezes realmente pode ser a doença, mas acontece ali os fatos de Assim não dá pra que o tentar encaixar psicólogo. todo mundo em algumas caixinhas, né, mano? Né, Tem pessoas que são fora da caixa por si só, tá ligado? Então não dá pra pegar uma pessoa que é fora da caixa pra nossa vida inteira e vir encaixar com uma caixa comum, mano. Então é aquele bagulho, gente. Eles precisam se adaptar, tá ligado? Ao jogo, mano. Ensinam que o jogo, o ato, o bagulho que tá acontecendo, não, geralmente bem poucos são meio que sempre iguais, tá ligado? Sempre tem algum tipo de diferença, mano. Cada caso mas geralmente é um caso, tá ligado? Tem cada muitas coisas em caso. comum, mas cada caso geralmente é um caso, mano. Que a psicologia é outra coisa que é bem legal também, né? Mano, a psicologia é muito foda, mano. Porra, eu tenho saudade de quando eu lia as teorias, tá ligado? Eu li um pouco de Freud, de Jung, tá ligado? De um outro psicólogo que eu não lembro o nome agora, acho que é Reich, sobre meio que uns bagulho que
ele via algumas travas que a gente tinha no corpo de energia, tá ligado? Que fazia a gente meio que agir da forma que a gente age, mano. É tipo meio que uns chakras, tá ligado? Ele Uhum. falava que a teoria deles era meio que baseada nesses pontos de relaxamento do corpo, tá ligado? Da sua postura em si, que queria dizer muito algo a respeito de você, tá ligado? Que você não tem nem ideia do que seria, mano. Foram as três teorias que eu cheguei a estudar mais a fundo, assim, que eu peguei pra conhecer, mano. Só que como já faz mais de 10 anos, eu já esqueci boa parte do que eu consumi, mano. Eu entendo bem como é isso. E aí, já vamos Eu encerrar aí, lembro. mano? 1h10 já? Que já tá bom, né, mano? O segundo vídeo, a gente não precisa esticar também sempre, não, mano. É perfeito, mano. Mas o vídeo ficou bom, hein, mano. Ficou bom, mano. Ficou bem melhor do que eu imaginava, mano. Ficou bom pra nós, né? Agora pro povo olhar assim, que merda, dois doidos falando sobre doideira, tá ligado? Já era, mano. Não, os outros a gente quer que a gente se foda, É, né? a gente faz pra nós, né, mano? Se alguém quiser escutar, É, se alguém quiser escutar, escute, tá tá? aí, Vai ó. tá aí, mano. Vai tá aí. Mas A isso nossa aí. parte tá feita aí, ó. Exatamente. Ó, nosso dia aí tá pago, né? Só mandar o Pix agora. É, exatamente. Deixar o Pix aí rodando aí embaixo, né, mano? Mas pro Isso. segundo vídeo, eu acho que talvez tenha ficado até melhor que o primeiro, mano. Quando a gente tá pessoalmente, a gente fica por horas conversando, mas na internet não vale a pena esticar tanto, não. E é completamente diferente a gente esticar na vida real, né, mano? Tem gente passando, tem o ar pra respirar, a gente vai no Lopes, compra energético, compra água lá, troca ideia. Aqui a internet é mais maçante, né, mano? Então 1 horinha tá bom, mano. E quer Isso é fazer alguma mesmo. considerações finais, mano? Ó, a gente vai postar esse vídeo. Se ficar bom, a gente posta outro. Se não ficar, a gente vai postar do mesmo jeito. E é isso, e poucas ideias, mano. Isso aí, se você não concorda com nada aqui, deixa a sua opinião aí embaixo, tá ligado? Se for produtiva, a gente vai ler, vai agradecer. Se for negativa, a gente vai ler, vai agradecer da mesma forma. O importante é interagir no bagulho, né, mano? É não Interagir. interagir, mano. Então vou estar encerrando por aqui, viu, showzinho, mano? Valeu aí. Foi da hora Mano. pra caralho, tava com energia bem baixa, ainda tô. Mas conversando com você dá um upzinho, né, mano? Então é sempre um Graças a prazer Deus. aí, mano. Sempre um prazer ver você, moleque. É, E nós tá igualmente, junto, mano. mano. Tamo junto sempre, mano. Amém, tamo sim, mano. Então Uma boa falou aí, noite, um mano. bom descanso aí, mano. Boa noite aí, Falou. mano. Até a próxima aí, showzinho. Qualquer coisa, só dá um salve, mano. Demorou.